Em 1977, duas pioneiras embarcaram no que pode ser uma das façanhas de exploração mais épicas já realizadas. Seu objetivo? Desvendar os mistérios cósmicos que cercam o Sistema Solar e nosso lugar nele. Não apenas nos forneceram algumas das primeiras e melhores imagens dos planetas externos do nosso Sistema Solar, mas também continuam a nos enviar novas e incríveis informações sobre o nosso universo a partir do espaço interestelar, cerca de 47 anos e 24 bilhões de quilômetros depois. As sondas Voyager 1 e 2 são mais do que apenas instrumentos e circuitos. São um símbolo do que há de melhor na humanidade: curiosidade, audácia, ambição e resiliência. O programa Voyager não apenas capturou fotos deslumbrantes de nossos gigantes gasosos e suas luas, capturou os corações e mentes de gerações aqui na Terra. Quando olho para trás, percebo quão pouco sabíamos sobre o Sistema Solar antes da Voyager, disse o cientista-chefe do programa Voyager, Edward Stone. Descobrimos coisas que não sabíamos que existiam para serem descobertas, vez após vez. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto traçamos em imagens a jornada icônica da Voyager, do esplendor de Júpiter aos anéis gelados de Saturno, ao estranho mundo de Urano, às poderosas tempestades de Netuno, explorando o que esta missão nos ensinou sobre nossa vizinhança planetária. Em 20 de agosto de 1977, a NASA lançou a sonda espacial Voyager 2 do Cabo Canaveral, na Flórida. Sua parceira Voyager 1 foi lançada 2 semanas depois, em 5 de setembro. Embora ambas as sondas estivessem com destino a Júpiter, a Voyager 1 foi colocada em uma trajetória mais curta e rápida, portanto, decolar em segundo lugar fazia sentido. Ela ultrapassou a Voyager 2 em 15 de dezembro de 1977 e foi a primeira a sair do cinturão de asteroides. Essa dupla dinâmica foi criada para tirar vantagens de um alinhamento planetário que ocorre uma vez a cada 176 anos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estariam alinhados de uma forma que permitiria uma missão explorar todos os 4 gigantes gasosos, uma oportunidade que a NASA simplesmente não poderia perder. Depois de algumas idas e vindas com o Congresso norte-americano, alguns obstáculos em torno das aprovações orçamentárias e uma década de trabalho árduo, as sondas Voyager finalmente chegaram à plataforma de lançamento, anunciando uma nova era de exploração espacial. O desfile deslumbrante de imagens que a Voyager enviaria era algo absolutamente revolucionário para a época. Mas não leve em consideração apenas minha palavra. Veja por si mesmo. 13 dias após o lançamento, a Voyager 1 enviou esta foto de volta à Terra. A primeira de dezenas de milhares que enviaria de volta nos próximos 5 anos. Registrada a 11,6 milhões de quilômetros da Terra, é um lugar sentimental para começar nossa jornada. Essa captura pode lembrá-lo da foto do nascimento da Terra capturada pela tripulação da Apollo 11 na Lua, apenas 8 anos antes. Podemos ver nosso pálido ponto azul e sua Lua à distância. Não sei sobre você, mas acho essa foto assustadoramente linda, especialmente sabendo até onde essa sonda viajou e o tanto que viu desde então. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer, então vamos em frente. Levaria quase 2 anos até que a Voyager 1 finalmente se aproximasse de seu primeiro alvo, Júpiter. Nada mal considerando que fica a 714 milhões de quilômetros de distância. A Voyager 1 chegou primeiro em 5 de março de 1979. Um detalhe, ela viaja a 17 km por segundo, 2 km por segundo mais rápida que a Voyager 2, que apesar de deixar a Terra primeiro, chegou 4 meses depois, em 9 de julho de 1979. E isso ocorre porque a trajetória percorrida pela Voyager 1 permitiu que ela ganhasse mais velocidade em relação ao Sol. A Voyager 1 não foi a primeira espaçonave a encontrar Júpiter. Esse troféu pertence à Pioneer 10, 7 anos antes, em 1972. Embora a missão Pioneer certamente tenha fornecido excelentes insights científicos,
ela não atraiu a imaginação do público. Mas enviando imagens impressionantes como essa, a Voyager certamente o fez. Este é Júpiter em toda a sua glória. É meio difícil aceitar que sejam fotos reais e não pinturas, ou alguma imagem gerada por inteligência artificial. Se você olhar de perto, poderá ver duas de suas luas, Io à esquerda e Europa à direita. Falaremos mais delas mais tarde no vídeo. Para nossa sorte, a Voyager 1 até registrou sua aproximação ao grande gigante gasoso. Capturou fotos em intervalos regulares a cada 10 horas, ou um dia de Júpiter. Isso significa que o planeta está no mesmo ponto de rotação em todas as fotos. As 66 fotos foram unidas para criar este filme em time-lapse, abrangendo a aproximação da Voyager 1 a Júpiter de 6 de janeiro a 3 de fevereiro de 1979 e cobrindo uma distância de 27 milhões de quilômetros. Pessoalmente, não consigo decidir se é algo incrível ou assustador, mas vamos chegar um pouco mais perto e ver que surpresas este planeta escondia. Algo que surpreendeu imediatamente os cientistas foi a atmosfera de Júpiter. Eles esperavam ver eventos de leste a oeste e oeste a leste nas diferentes zonas atmosféricas de Júpiter, mas o que os pegou de surpresa foi a quantidade de turbulência, plumas e movimento rotacional incrivelmente nítidos nesta imagem. Você imediatamente pode ver quão dinâmica é a atmosfera sobre Júpiter. Os cientistas já suspeitavam da sua característica mais notável, a grande mancha vermelha, e que fosse uma formação rotativa no sentido anti-horário. Os dados da Voyager não apenas confirmaram isso, mas também mostraram uma quantidade surpreendente de fenômenos semelhantes em outras partes da atmosfera. A mancha branca que você vê abaixo da grande mancha vermelha é um exemplo dessas tempestades surpresa. Acontece que a atmosfera de Júpiter está repleta delas, e sequer tínhamos ideia. Quando pensamos em anéis, pensamos em Saturno, mas graças aos dados da Pioneer, os cientistas há muito suspeitavam que o mesmo se aplicava a Júpiter. As sondas Voyager não apenas confirmaram a existência de 4 anéis jovianos, mas também foram as primeiras a visualizá-los. Esta foto, capturada quando a Voyager saía de Júpiter, destaca lindamente os anéis, assim como esta linha laranja brilhante que se projeta do planeta. Antes de deixarmos Júpiter e continuarmos nossa jornada, prometi que voltaríamos às suas luas, Io e Europa. Possivelmente o maior choque da expedição Voyager foi a descoberta de atividade vulcânica na lua mais próxima de Júpiter, Io. Antes da Voyager, os geólogos pensavam que Io seria coberta por grandes crateras de impacto, como a nossa lua. Embora tenham encontrado marcas circulares na superfície de Io, elas não pareciam ser de crateras. As manchas escuras que você pode ver indicam a presença de pontos quentes vulcânicos e lagos de lava. Esta foto mostra o fluxo de lava de menos de 1 milhão de anos atrás, o que é incrivelmente recente e totalmente inesperado. Agora conhecemos Io como o local geologicamente mais ativo do Sistema Solar. No momento em que essas fotos foram registradas, teria sido incrível capturar Io durante uma erupção. Imagine esperar ver uma lua semelhante à nossa e então se deparar com uma visão como esta. Essas explosões azuis na superfície de Io lançam material e gás a 100 km de distância no espaço. Os vulcões são incrivelmente ativos, disparando incansavelmente a cada poucas horas, oferecendo à Voyager várias fotos de cair o queixo. A próxima lua depois de Io é Europa, e não poderia ser mais diferente. Um mundo congelado. A Voyager 1 foi a primeira sonda a nos mostrar que Europa é coberta por curiosos arranhões. Os cientistas presumiram que fosse algum tipo de padrão de fratura de gelo na superfície de Europa. Foram também os dados da Voyager que sugeriram pela primeira vez que poderia haver um oceano turbulento escondido sob o gelo. Hoje sabemos de 95 luas orbitando Júpiter. No entanto, antes de 1979, esse número era de apenas 13. A Voyager descobriu 3 novos satélites naturais, Thebe, Metis e Adrastea, elevando o total para 16 luas no início dos anos 80.
Infelizmente, não temos fotos delas de 1979, embora tenham sido fotografadas desde então. A próxima parada da jornada da Voyager foi Saturno. Após 21 meses de viagem, a Voyager 1 alcançou sua maior aproximação ao planeta anelado em novembro de 1980, seguida de perto por sua companheira 9 meses depois, em agosto de 1981. Como eu disse antes, você pensa em anéis, você pensa em Saturno. Então vamos começar por aí. Antes da missão da Voyager, acreditava-se que Saturno tinha apenas 5 anéis principais. No entanto, a Voyager 1 nos mostrou que cada um desses anéis é, na verdade, composto por centenas de cachos finos. Este foi o sobrevoo mais próximo que qualquer sonda havia realizado naquela época. Daí o maior detalhe e aprendizado. A Voyager também descobriu um anel, o Anel G, e também forneceu detalhes importantes sobre o Anel F, descoberto pela Pioneer 2 um ano antes, em 1979. A Voyager 1 nos mostrou que o Anel F é torcido e multifilamentado por natureza. Também identificou 2 luas pastores dentro do Anel F, Prometeu e Pandora. Uma grande notícia para a época, porque essa descoberta confirmou as teorias dos cientistas de que satélites pastores existem em torno de anéis estreitos para manter o material do anel alinhado. A Voyager também nos apresentou algumas características fantasmagóricas dos anéis B de Saturno. Elas aparecem como pontos espalhados ao redor dos anéis nesta foto e se assemelham a raios largos de uma roda. Essas pequenas manchas podem parecer inocentes, mas na verdade causaram bastante agitação na comunidade científica por um tempo. Até 1980, pensávamos que os anéis de Saturno eram causados exclusivamente por forças gravitacionais. Tudo isso é muito bom, exceto que esses raios vão completamente contra essa teoria. A existência deles não é consistente com a mecânica orbital gravitacional. Ainda não sabemos o que os causa, mas a teoria principal envolve a repulsão eletrostática que separa partículas de poeira muito pequenas da superfície principal do anel. Infelizmente, por mais que os dados da Voyager nos tenham ensinado muito sobre os anéis, também nos ensinaram que Saturno está os perdendo. A gravidade está puxando os anéis para dentro do planeta, transformando-os em uma espécie de chuva empoeirada de partículas de gelo. De acordo com a NASA, isso pode fazer com que os anéis de Saturno desapareçam em 300 milhões de anos. A viagem da Voyager a Saturno levantou tantas questões que uma missão dedicada foi montada na década de 90 para estudar exclusivamente o planeta anelado. A sonda Cassini foi lançada em 1997 e orbitou Saturno por 13 anos. Você pode conferir uma lista de vídeos sobre a Cassini clicando aqui na direita da tela. Mas ainda não estamos saindo do território de Saturno. A Voyager forneceu alguns avanços decisivos em relação às luas do planeta. Já conhecíamos 14 luas, mas a Voyager nos mostrou mais 3, elevando o número total na época para 17 luas. Vejamos o que podemos aprender com Titã e Encélado. A Pioneer 11 foi a primeira sonda a obter imagens de Titã, a maior lua de Saturno, e os dados coletados despertaram o interesse dos pesquisadores. Então, a Voyager foi enviada para fazer o acompanhamento. Descobriu-se que Titã tinha uma atmosfera espessa e rica em nitrogênio, o primeiro e único encontro de tal atmosfera além do nosso planeta natal. Encélado também se revelou excepcionalmente peculiar. Dê uma olhada nesta foto. Encélado é visível à distância, com Saturno em primeiro plano. Bem, eu sei que é difícil de ver, mas a Lua está em erupção. Encélado expele cerca de 300 kg de vapor d'água até 10.000 km acima de sua superfície, 20 vezes o seu próprio diâmetro. À medida que orbita Saturno, as frequentes plumas de vapor de água que irrompem deixam para trás uma nuvem em formato de rosquinha que alimenta um dos anéis gelados de Saturno. Esses dados foram sugeridos pela Voyager, mas só depois de levarmos a Cassini até lá é que pudemos confirmar que eram verdadeiros. Outros dados geológicos e imagens mostram que os terrenos de Encélado são uma mistura inesperada do antigo e do novo. O lado esquerdo e suave é mais novo, e o lado direito com as crateras de impacto densamente compactadas é o lado mais antigo.
e isso sugere que Encélado é uma lua geologicamente ativa, algo não imaginado anteriormente. Antes de seguirmos para o estranho mundo de Urano, primeiro precisamos dizer adeus a Voyager 1. Depois de passar pelos anéis de Titã e Saturno, seu caminho foi curvado para cima, para fora do plano da eclíptica. A partir daqui, a sonda seguiu direto para o espaço interestelar. É claro que levaria mais 32 anos antes que atingisse esse marco. Mas não se preocupe, a Voyager 2 usou um estilingue gravitacional ao redor de Saturno para impulsioná-la até Urano e Netuno. Estes seriam os primeiros e únicos sobrevoos desses planetas na história da humanidade. 5 anos depois de chegar a Saturno, a Voyager 2 aproximou-se de Urano em janeiro de 1986. Em sua maior aproximação, a sonda chegou a 81.500 km do topo das nuvens de Urano. A Voyager 2 revelou uma ausência de nuvens visíveis em sua atmosfera. Ao contrário de Júpiter e Saturno, Urano exibia um conjunto sereno e inexpressivo de nuvens, desafiando as preconcepções dos cientistas sobre a dinâmica atmosférica dos gigantes gasosos. A imagem em cores falsas à direita destaca as diferenças sutis na atmosfera das regiões polares, que são inclinadas em um eixo de 98 graus. Mas foi outra inclinação que surpreendeu os cientistas da Voyager. Não se sabia anteriormente se Urano tinha um campo magnético, mas os dados da Voyager nos mostraram que não só Urano realmente tem um campo magnético, mas também está inclinado em surpreendentes 59 graus. Isso significa que seus polos magnético e rotacional não estão no mesmo lugar. Até então acreditava-se que esses polos estariam sempre alinhados. Certamente está aqui na Terra. Nossos polos magnéticos e rotacionais são deslocados apenas em 12 graus. Esse desvio gritante encontrado em Urano desafiou os modelos convencionais de campo magnético planetário e forçou os cientistas a repensarem suas suposições. Um efeito colateral desse desalinhamento dos polos é que, à medida que o planeta gira, sua magnetosfera, o espaço esculpido por seu campo magnético, oscila como uma bola de futebol mal lançada. Os cientistas ainda não sabem como modelá-lo, mas pode ser algo parecido com isto. As observações da Voyager 2 revelaram mais detalhes sobre os anéis conhecidos de Urano e descobriram mais 2. É a primeira a capturar imagens desses anéis escuros, como o anel mais externo visível nesta foto. Os anéis são compostos de partículas finas de poeira. A Voyager 2 também descobriu 2 satélites pastores orbitando um dos anéis recém-descobertos, semelhante às suas descobertas com Saturno no anel F. Aqui podem ser vistos a 4 milhões de quilômetros, em uma foto de 21 de janeiro de 1986. Esta missão aumentou significativamente a contagem conhecida das luas de Urano. Antes da Voyager 2, conhecíamos apenas 5 luas orbitando o estranho planeta. A Voyager 2 nos enviou as primeiras fotos dessas luas, que você verá em um segundo, mas também descobriu mais 11 luas, elevando a contagem total para 16 luas. A descoberta da Voyager forneceu dados valiosos sobre os tamanhos, composições e características orbitais de suas novas luas. Hoje o número de luas conhecida é de 27. Ok, de volta às 5 maiores luas de Urano. Todas parecem ser aglomerados de rochas geladas, semelhantes às luas de Saturno. Oberon e Umbriel, retratadas aqui em 24 de janeiro de 86, estão crivadas com crateras de impacto. Parecem ter pouca atividade geológica, a julgar pelas suas superfícies antigas e escuras. Titânia, que fica entre essas duas luas, o quarto lugar mais distante de Urano, é marcada por enormes sistemas de falhas e cânions, indicando algum grau de atividade geológica e provavelmente tectônica. Ariel tem a superfície mais brilhante e possivelmente mais jovem de todas as luas uranianas. Esta foto, capturada a apenas 129 mil quilômetros, sugere que Ariel passou por atividades geológicas que levaram a muitos vales de falhas e extensos fluxos de material gelado em algum momento de sua história. Miranda é a mais próxima do planeta, perdendo apenas para Puck, o pequeno satélite rochoso descoberto pela Voyager em 1985 e que teve as descobertas mais surpreendentes. A Voyager passou por Miranda em 4 de janeiro de 1986, a uma distância de apenas 30 mil quilômetros.
Esta pequena lua acabou sendo um quebra-cabeça cativante de dinamismo geológico, moldada por uma volátil história. A Voyager 2 identificou vestígios de derretimento interno e ressurgência esporádica de material gelado, manifestando-se em extensas falhas semelhantes a cânions que mergulham em profundidades de até 20 quilômetros. A paisagem lunar é ainda adornada com características ovais em formato de pista de corrida, gravadas como arranhões cósmicos. A Voyager também viu regiões insocalcos, onde coexistem um mosaico de terrenos antigos e jovens, claros e escuros, e com poucas ou muitas crateras. A característica em forma de divisa vista aqui sugere que a superfície original de Miranda foi separada e os fragmentos reunidos à força. 3 semanas depois, em 25 de janeiro de 1986, a uma distância de 1 milhão de quilômetros, a Voyager 2 partiu de Urano e registrou essa maravilhosa foto de despedida, enquanto partia para seu alvo planetário final, Netuno. Depois de 3 anos de viagem a uma velocidade de 54 mil km por hora, Netuno finalmente se tornou visível. A Voyager 2 se aproximou do planeta mais distante do nosso Sistema Solar em 25 de agosto de 1989, pouco mais de 12 anos desde que decolou da Terra. Ela produziu as primeiras imagens de perto que já recebemos do gigante planeta azul, passando apenas 5 mil quilômetros acima de seu polo norte, o mais próximo de qualquer sobrevoo. Descobriu-se que o hidrogênio é o elemento mais comum da atmosfera de Netuno, embora a grande abundância de metano seja o que dá ao planeta sua aparência azul. A Voyager 2 mediu velocidades de vento extraordinárias em sua atmosfera, com os ventos equatoriais soprando a velocidades que chegaram a quase 1.100 km por hora. Essas velocidades notáveis foram mais uma surpresa e destacaram quão dinâmicos e ferozes são os sistemas climáticos de Netuno. Os cientistas também descobriram uma enorme tempestade, apropriadamente chamada de Grande Mancha Escura. Esta turbulenta tempestade foi vista girando no sentido anti-horário, assim como a Grande Mancha Vermelha em Júpiter, e exibiu ventos alcançando até 2.400 km por hora, o mais forte registrado no Sistema Solar. Um analista da NASA, Ken Bollinger, comentou as descobertas em 1989, dizendo: "Todos os dias o que você vê é totalmente novo, algo que ninguém nunca viu. É uma sensação incrível. Há mudanças constantes em Netuno que acontecem muito, muito rápido." A Voyager 2 também fotografou os anéis de Netuno pela primeira vez. Até 1986, os cientistas suspeitavam que o planeta pudesse ter anéis, mas não podiam ter certeza. Curiosamente, a espaçonave identificou várias estruturas de anéis parciais, ou arcos de anéis, dentro do sistema de anéis de Netuno. Esses arcos levantaram questões sobre os mecanismos responsáveis por sua formação e estabilidade, uma vez que consistiam principalmente de anéis incompletos e empoeirados. Uma viagem a Netuno não estaria completa sem uma rápida parada em sua maior lua, Tritão. Como o corpo planetário mais frio conhecido no Sistema Solar, Tritão revelou ter uma superfície fraturada, com geysers em erupção e uma calota de gelo de nitrogênio rosada sobre o seu polo sul. Os cientistas também identificaram plumas escuras, que podem indicar a possibilidade de vulcões de gelo. A Voyager 2 também descobriu 6 novas luas orbitando Netuno, incluindo Larissa e Proteu. Quando a Voyager 2 se virou para dar uma última olhada em Netuno e Tritão, ela oficialmente completou sua grande jornada. A gravidade de Netuno curvou seu caminho para baixo, saindo do plano da eclíptica. A partir daqui, ela continuou sua viagem ao espaço interestelar, assim como sua contraparte Voyager 1 havia feito 9 anos antes. Falando na Voyager 1, vamos ver onde ela foi parar desde a última vez que a checamos em 1980. Um ano depois que a Voyager 2 terminou com Netuno, a Voyager 1 já estava a cerca de 6 bilhões de quilômetros de distância. A fim de conservar energia para a longa viagem ao espaço interestelar, os cientistas iriam desligar suas câmeras para sempre. No entanto, seguindo o conselho de Carl Sagan, a equipe decidiu virar a câmera para uma foto final, uma retrospectiva de casa e até onde chegamos. E assim, em 14 de fevereiro de 1990, a Voyager 1 tirou a selfie mais remota da história,
a 6 bilhões de quilômetros de distância. O resultado? A famosa foto do pálido ponto azul. Nas palavras imortais de Carl Sagan, olhe novamente para aquele ponto. Isso é aqui, é a nossa casa. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todos os seres humanos que já existiram, viveram suas vidas. O agregado de nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e coletor, cada herói covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e pai, criança esperançosa, inventor e explorador, cada professor de moral, cada político corrupto, cada celebridade, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie, viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Esse sentimento ressoa com tanto poder hoje quanto há 34 anos. Ambas as sondas Voyager estão operacionais ainda hoje, embora a Voyager 1 esteja passando por uma pequena falha tecnológica no momento. Ainda assim, é um feito incrível termos conseguido levar ambas as sondas ao espaço interestelar, mais longe do que qualquer outro dispositivo feito pelo homem. Desde que essa falha possa ser corrigida, estima-se que as sondas permanecerão viáveis por mais alguns anos antes de ficarem sem energia e serem desligadas para sempre. Embora não tenhamos certeza do que essas sondas pioneiras encontrarão nas profundezas do espaço, podemos ter certeza de que as incríveis imagens que elas nos forneceram inspiraram gerações de cientistas, engenheiros, observadores do céu e sonhadores. Talvez não haja melhor demonstração da loucura dos conceitos humanos do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, isso ressalta nossa responsabilidade de lidarmos mais gentilmente uns com os outros e de preservar e valorizar o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.